Chegamos ao fim da jornada, o último episódio e, consequentemente, o último vídeo de Attack on Titan aqui do canal. Como todo fã, eu só tenho a agradecer ao Isayama por ter criado essa história e agradecer também ao Estúdio Mappa por ter transformado a temporada final no que foi. Falando especificamente sobre esse episódio final, eu devo dizer que superou um pouquinho as minhas expectativas. Eu já tinha lido o mangá, eu já sabia tudo o que ia acontecer, mas eu não esperava que teria tanta coisa original. Ok, falando dos acontecimentos, eles são basicamente os mesmos. Tudo que acontece no mangá acontece aqui também. Nada muda muito. Mas eles adicionaram ali uma coisinha ou outra que fez muita diferença, desde cenas de ação mais elaboradas, que já era esperado que teria, né? É sempre assim com relação às cenas de ação. Mas também teve diálogos e monólogos que às vezes alguns nem tinham no mangá, outros foram bem mais extensos, em que são ditas muitas coisas que não tem no mangá, e essas coisas tornam tudo bem mais fácil de entender. E é principalmente sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, as coisas adicionais que deixaram um pouco mais fácil de entender. Porém, eu também devo dizer logo que mesmo as cenas que são iguais ao mangá, o Estúdio Mappa conseguiu elevar o nível. Como, por exemplo, aquela cena do bebê, que é impossível não se emocionar. Também a cena do conflito final com o Eren, Titã Colossal, e o Armin Colossal, enquanto o Reiner, a Anne e a Pieck enfrentam a própria família. Cara, aquela cena deu pra sentir o desespero da situação ali. Mas enfim, vamos partir para análise para a gente ver direitinho cada detalhe. Como eu falei, o anime deixou muito mais claro e fácil de entender algumas coisas, e a gente vai comentar isso aí. Mas antes, é claro, eu vou pedir para você deixar aí o seu like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, ativar o sininho da notificação para ficar por dentro dos vídeos, e bora para a análise do último episódio de Attack on Titan. Vamos logo começar pela cena da conversa entre Eren e Armin, que foi bem mais extensa que no anime e explicou bastante coisa. Eu acho que todo mundo entendeu que aquela conversa aconteceu logo depois da partida deles de Paradis dentro da cabeça do próprio Armin, mas o Eren fez ele se esquecer até a hora da morte dele para servir ali como uma mensagem de adeus. Aliás, ele fez isso com todos os amigos dele. Eu tava na esperança de que aqui no anime a gente ia ver a conversa do Eren com todos os outros também, mas infelizmente não rolou. Só deu pra ter uma ideia do que eles conversaram pelo que eles falaram depois, né? E no caso da Mikasa, eu acredito que aquela visão dela morando com o Eren era justamente a mensagem dele pra ela, né? A conversa que ele teve com ela. E por algum motivo ela acabou vendo antes de todos os outros. Acabou vendo antes mesmo de o Eren morrer. Mas enfim, o diálogo entre Eren e Armin, onde fica claro todas as motivações do Eren. O Eren revelou que a intenção final era sim fazer dos amigos dele os heróis salvadores do mundo, porém, ele também falou que por ser capaz de ver o passado e o futuro, a cabeça dele ficou uma bagunça, pois para ele não tem diferença entre passado e futuro. É como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Colocando em palavras mais simples, ele não escolheu o caminho que ele tomou. Tanto as decisões que foram feitas, tanto o desfecho que teve, não foi ele que planejou, já estava tudo escrito e ele só tinha a opção de continuar seguindo esse caminho. Mesmo que ele tivesse planejado, não teria feito diferença, porque o destino não pode ser mudado. Attack on Titan, gente, ele trabalha com um conceito de tempo em que só existe um caminho. Não existe a possibilidade de mudar alguma coisa aqui e ali e assim o futuro pode ser mudado também. Não, só existe um único caminho e o Eren não podia lutar contra isso por mais que ele tentasse. Porém, também não é como se as ações do Eren fossem completamente justificadas só pela visão do futuro, né, gente? Porque tudo que ele faz, tendo tido escolha ou não, é condizente com o que a gente já conhece do Eren. Faz sentido ele ter cometido aquelas ações. Tanto é que ele dá a justificativa da visão do futuro, mas logo depois ele dá outras justificativas, de que ele queria sim tudo aquilo. Ele nem sabe dizer o porquê ele queria, só que ele queria. E aí? E agora? Qual é a justificativa verdadeira? As duas são. Mesmo que o Eren não tivesse a visão do futuro, gente, ele teria seguido por esse caminho. É um pouco confuso, mas imagina como é que é pro Eren. Não é à toa que ele ficou assim meio lelé das ideias, principalmente porque no meio disso tudo, ele teve que matar a própria mãe. Pra quem não entendeu, gente, fazendo a mãe dele morrer daquele jeito, ele criou o caminho em que ele se torna o que ele é. É até um pouco curioso essa parte, porque isso acaba criando meio que um ciclo temporal, né, que a gente chama aí de paradoxo de Bootstrap, que uma coisa meio que dá origem a si mesma e assim não dá pra dizer qual é a origem dela exatamente. É interessante, mas acho que eu não vou ficar complicando meu vídeo com esse tipo de explicação não, então bora continuar com a análise do episódio. E ao mesmo tempo em que existem essas duas justificativas para as ações do Eren, a gente vê também um lado ainda mais profundo dele. Ele, em algum momento do episódio, desembucha ali o desejo que realmente estava no coração dele. Ele só queria ficar em paz junto da Mikasa e de todo mundo. Esse é o desejo verdadeiro do Eren. Esse talvez fosse um desejo que só pudesse se realizar no mundo ideal. Nas circunstâncias loucas que a gente viu aí durante toda a trajetória do anime, talvez fosse impossível.
E o Eren, diante dessas circunstâncias, né, se tornou o que ele é e fez tudo o que ele fez. Como qualquer pessoa nesse mundo, ele é um produto do meio em que ele vive. Porém, ele tem consciência de que ele não merece desejar nada daquilo depois de tudo que ele fez, porque as pessoas que ele matou também tinham desejos, né? Aí é que o Armin se compadece e se mostra um amigo verdadeiro. E acho que eu concordo com a atitude dele ali naquele momento, né, gente? Naquela altura, de que adiantava sentir raiva do Eren ou jogar a culpa nele. Então o Armin, ele se assume como cúmplice para dividir o peso daqueles pecados com o Eren. Eles se despedem em bons termos. Eu acho que não existe amizade mais bonita que a do Eren e a do Armin, e esse diálogo entre eles foi um dos momentos mais bonitos do episódio. E além de explicar as ações do Eren, nós também entendemos as ações de uma das personagens mais misteriosas, a fundadora Ymir. O motivo que levou ela a obedecer o Rei Fritz depois de todos esses anos, depois de todos esses 2000 anos, se eu não me engano, foi amor. Ela amava o Rei Fritz. Mas agora, por que ela amava um monstro daqueles, né? Bom, a gente tem que considerar que ela era uma pessoa extremamente solitária, carente, miserável e desesperada. E uma situação assim, acho que dá pra entender porque que ela acabou se apaixonando por ele, né? Até porque o Rei Fritz foi a pessoa que deu atenção e propósito na vida dela. Então, não foi também à toa, né? Não foi assim, talvez do nada, né? Ela tinha ali a situação dela. Não foi tão bem explicado, não foi tão bem aprofundada essa parte, mas é isso aí mesmo. O Eren explica que todo esse tempo, a Ymir estava esperando alguém para libertar ela. Por um tempo, né? Até agora, a gente pensava que fosse o Eren que ela estava esperando, mas na verdade era a Mikasa. Porque a decisão que a Mikasa tomasse ia levar ao fim do poder titã. Ai, Arthur, mas pra Mikasa matar o Eren, primeiro precisou do Eren fazer tudo aquilo que ele fez. Tá certo isso, mas desse ponto de vista, então ela não estaria só esperando nem só a Mikasa, nem só o Eren. Tava esperando por todo mundo, porque, né? Todo mundo teve participação. Mas, de qualquer forma, mesmo desse ponto de vista, era principalmente pela Mikasa, por esses motivos aí que eu já falei, e até por motivos especiais que eu vou explicar daqui a pouco. Tanto o Eren quanto a Ymir, eles sabiam que ia chegar a esse resultado, então ela, assim como ele, só estava seguindo as visões do futuro, visando chegar lá. Só é um pouco estranho, gente, que o Eren, ele não sabia que a Mikasa ia matar ele. Ele não sabia o que a Mikasa ia fazer. Ele sabia que isso ia resultar no fim do poder titã. Mas ele não sabia exatamente que ação ia levar isso, né? Ele não sabia que ela ia matar ele. Então, ele não viu isso nas visões do futuro? Porque, pô, mesmo que não tenha visto, acho que ele deve ter, pelo menos, assim, passado pela cabeça dele, né? Já que ela seria responsável por isso e ele era o cara que estava fazendo tudo aquilo, então só rolaria se matasse ele, né? Então eu achei um pouco estranho essa parte, ele não saber. Por que ele não sabia, né? Estranho. Essa parte aí eu achei um pouco estranha. Agora, ainda falando sobre a Ymir e a Mikasa, na minha visão, a expectativa que a Ymir tinha com ela era uma coisa que ia além de livrar o mundo do poder titã e de libertar a si mesma. Eu acho que tinha também uma questão ali de redenção, porque indo contra o homem que ela amava e matando ele, a Mikasa fez o que a Ymir não teve coragem de fazer. A Ymir, gente, ela podia ter ido contra o Rei Fritz. Ela, inclusive, teve a chance de deixar ele morrer, mas ela não teve coragem. Então eu acredito que a Mikasa, além de ter libertado a Ymir, também redimiu ela um pouco ali dos erros que ela cometeu, já que no fim das contas tudo isso aí aconteceu por causa da fraqueza dela. É bem perceptível aí o paralelo que o Saema faz entre a Mikasa e o Eren e a Ymir e o Fritz. Agora falando de outros momentos do episódio, durante ali o confronto tem uma cena que eu levo no meu coração desde que saiu no mangá, que é a cena entre Zeke e Armin. Quando ele convence o Zeke sobre o sentido da vida, de que o motivo do nosso nascimento está nessas coisas pequenas e aparentemente inúteis que vão além de só continuar se multiplicando por instinto. Eu acho que foi o discurso no Jutsu mais bonito que eu já vi num anime. Eu acredito que essa cena justifica também a escolha do Levi lá na terceira temporada, porque, gente, se fosse o Eve no lugar do Armin bem aí, será que ele teria conseguido convencer o Zeke a ajudar? Teria conseguido convencer o Zeke o sentido da vida, já que ele estava desacreditado ali naquele momento? Eu não sei, eu acho que não. E no mangá, eu achava que aquele povo ali tinha despertado porque eles acharam o discurso do Armin bonito, mas aqui no anime deixou um pouco mais claro que foi o Zeke que despertou eles, né? Já que ele era da família real, ele estava ali naquele espaço, ele tinha poder ali dentro. E a Ymir, claro, deve ter deixado aquilo rolar porque estava dentro das visões do futuro dela, que ela e o Eren viram, não? Então aquilo ali precisava acontecer. Agora, quanto àquele parasita, eu pessoalmente não sinto muita necessidade de dar uma explicação para ele. Porque Attack on Titan tem uma proposta que dá para deixar isso sem explicação, já que o foco aí é outro, né? Attack on Titan não é muito ficção científica, não precisa dar dando embasamento científico para tudo. Mas se mesmo assim a gente for pensar numa explicação, acho que poderia ser o que o Zeke falou, né? Que os seres vivos têm como prioridade se multiplicar, com o objetivo de evitar a morte, de lutar contra a morte.
E acho que seria isso aí. Ele é só um bicho tentando sobreviver e enquanto ele tiver alguém para parasitar, ele sobrevive. Inclusive, se o Eren completasse o objetivo dele, só ia existir Eldiano no mundo. Aí esse bicho ia estar tranquilo pelo resto da vida dele. Aí, Arthur, mas tem alguma coisa nesse episódio que tu mudaria? Bom, se tivesse alguma coisa que eu mudaria, acho que seria a participação da História ou a falta dela, né? Porque tanto nesse episódio quanto em toda a temporada, a participação dela foi o quê? Engravidar, fazer um discursozinho ali no finalzinho do episódio, ficar calada sobre os planos do Eren, já que ela sabia de tudo, então o papel dela foi ficar calada, foi fazer nada, né? Eu acho que o Sayama podia ter arrumado um papel melhor pra ela, já que ela foi uma personagem com um destaque até grande em temporadas passadas, aí na última temporada ela não faz nada, né? Achei a participação dela em toda a última temporada bem decepcionante. Agora falemos sobre o desfecho. Primeiro da Mikasa, né? Por mais que a Mikasa tenha passado ali os anos seguintes ali de luto ao lado do túmulo do Eren, a gente vê depois nos créditos que depois ela construiu uma família, viveu uma vida, né? Acho que era o que o Eren ia querer pra ela, é que ela fosse feliz, mesmo que fosse com um outro homem. E esse outro homem provavelmente sendo o Jean, né? Acredito que aquele homem que estava ali do lado dela naquelas imagens dos créditos era ele. Até porque é o que tinha, né? A primeira opção dela morreu, aí o que sobrou é o Jean. Agora, falando sobre o desfecho da Ilha de Paradis, pela passagem de tempo que foi mostrado ali nos créditos, dá pra ver que os embaixadores eles conseguiram manter a paz por bastante tempo até. Porém, um dia essa paz acabou e aconteceu com a ilha o que aconteceu com o resto do mundo. É um pouco triste que o pessoal da ilha tenha seguido por esse caminho de vingança, de extremismo, porque eles fizeram o que o resto do mundo fez com eles. E acabou que o resultado foi o mesmo, né? Procuraram guerra, acharam guerra. Eu só não digo que foi bem feito, nem para um lado nem para o outro, porque no fim das contas, quem paga o pato são os inocentes, né? É sempre assim, uma maioria que não tem culpa de nada, pagando pelas decisões de uma minoria de pessoas sem um pingo de consideração pela vida alheia. E isso vale para a vida real também, como a gente vem vendo aí ultimamente, né? Sobre a cena final, será se o poder titã vai voltar? Imagino que o Parasita ele tenha colocado ovos na cabeça do Eren e por isso aquilo aconteceu com a árvore. E nem ele nem a Amy podiam saber que isso ia acontecer, já que isso aconteceu bem depois do fim do poder titã, então estava além das memórias do futuro deles. Esse final em aberto aí, eu acho que ele é cheio de sis, né? Cheio de talvez, de não sei, pode ser que aconteceu. Por exemplo, será se ele foi parasitado? Será se o cachorro foi parasitado? Ele usou o poder titã pro bem ou pro mal? O poder titã consegue bater de frente com a tecnologia desse tempo? Já que no tempo aí da história o poder titã já estava começando a ficar obsoleto em relação à tecnologia. Já que deve ter passado ali uns 300 anos ou mais já, né? Ou tava, sei lá, 500 anos. O negócio estava bem avançado já. Outras perguntas aí. Ele teve descendentes para passar o poder adiante? Porque da última vez só deu no que deu porque a Amy teve um monte de descendentes. Enfim, é uma porrada de perguntas que o final deixa em aberto, né? O objetivo dessa cena final aí é justamente ficar em aberto. Mas, pelo menos, os personagens principais tiveram um final bem fechadinho. E deixe aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse episódio final. Eu já tinha gostado do final no mangá, apesar de ter ali uma coisinha ou outra que eu não gostei tanto, mas esse final no anime acho que melhorou muita coisa e me fez gostar ainda mais. Deixe aí nos comentários qual é a sua opinião. Tchau, um beijo, até a próxima talvez. Tchau!